Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, estamos reunidos nesse momento, Senhor, na Tua casa. Nesse momento queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito no nosso coração, abrindo o nosso entendimento, no momento em que abriremos a Tua Palavra. Queremos que a Tua Palavra fale ao nosso coração nesse momento. Que nada seja dito ou prossiga que não seja da Sua vontade. E que possa atingir os corações aqui presentes. É o que nós pedimos por Jesus, amém. Nós vamos encerrar a série O DNA do Criador. E vamos sublinhar o domínio próprio lá nas características do fruto do Espírito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. E precisamos fazer também hoje um fechamento geral da série sobre o fruto do Espírito. Então nós vamos colocar algumas coisas no lugar relacionadas à questão das obras da carne e o fruto do Espírito. E por fim abordaremos o domínio próprio como última característica do fruto do Espírito. Vamos ler uma porção maior das Escrituras e vamos navegar pelo livro de Gálatas. E eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Gálatas. No capítulo 5, a gente vai ler o verso 13 em diante. Gálatas, capítulo 5, verso 13 em diante. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Verso 16, o mais importante verso dessa perícope. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, e olha a dureza do apóstolo Paulo. Todo mundo ainda no texto? Ou já bateu aquela crise de abstinência da leitura bíblica? Verso 21. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai entrar no céu quem faz essas coisas. A lista é longa. Você percebe que a lista não é fechada. E demais coisas, Paulo fala. Mas tem um mas. E esse mas é o qual eu me aferro. A minha fé está no mas. Porque se não fosse esse mas, eu já estaria perdido e consumido. Eu convido você a também se aferrar-se ao mas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? Sublinha domínio próprio, que é o que vamos falar hoje. Domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu comprei aquela TV. Estava em promoção, era Black Friday. Eu não resisti. Eu tentei resistir. Mas eu não resisti porque a promoção era muito boa e ela era exatamente a que eu queria.
E talvez eu não tivesse necessidade dela, mas eu queria muito ela. E as horas da Black Friday estavam se esgotando e eu ainda não tinha tomado a minha decisão se eu compraria ou não compraria. Eu sabia que talvez não devesse, mas eu queria muito comprar. E eu estava ali na tela do computador, compro ou não compro? Dá para parcelar, não dá para parcelar, o cartão está aqui, vai ou não vai? E ela tinha tudo, ela era a melhor televisão, ela tinha tudo que eu queria. Ela era da marca que eu queria, ela tinha as polegadas que eu queria, ela tinha a qualidade de imagem que eu queria, ela tinha tudo, ela era melhor na sua época em tudo, ela só não era Smart TV nem 3D. 3D porque um amigo meu disse que não recomendava. Disse que ele comprou, usou 2 vezes aquele óculos e nunca mais. E a Smart TV porque eu ainda achava que não precisava de toda aquela conectividade, eu tinha um Blu-ray que me ajudava a conectividade, eu não precisava da Smart TV, mas ela era a melhor. E eu comprei a TV. Ela chegou em casa, eu montei a TV, e aí eu fui para casa do meu primo. E fui contar para ele que eu comprei a TV. E ele virou para mim e falou assim, puxa, que legal, ela é a melhor TV. É, nossa, muito boa a sua TV. Quantos hertz ela tem? Eu falei, hertz? É, quantos hertz? Eu falei, hertz? Tem hertz? Ele falou, tem, cara, e já vou te adiantar. Tem umas que tem 60 hertz, é muito ruim. É a pior que tem no mercado. Olha, a minha eu já estou querendo trocar, tem 120, porque agora tem uma de 500 e tanto. Eu cheguei em casa e fui procurar o que era hertz. Na caixa não tinha informação dos hertz. Na propaganda da Americanas não tinha os hertz. E qual não foi minha surpresa quando eu liguei a TV, mudei de canal, apareceu assim, 60 hertz. Eu falei, eu comprei a pior TV que tem no mercado, já não serve mais para mim, preciso de outra. Domínio próprio. Nos falta domínio próprio. Antes da gente trabalhar a questão do domínio próprio, precisamos trabalhar a questão das obras da carne e o fruto do Espírito para encerrarmos. Eu queria dizer o seguinte, como cristãos, com frequência, gostaríamos de ter fórmulas rápidas que resolvessem os nossos problemas espirituais. Queríamos que a Bíblia tivesse uma listinha de regras do que tem que fazer e o que não tem que fazer, para a gente seguir essa lista de regras e não ter nada a ver com Deus. Eu já estou seguindo as regras. O material bíblico resiste a esse tipo de atitude. Mas se há uma porção nas Escrituras que soa como uma fórmula para a santificação, lembre, a justificação, a nossa salvação depende da nossa justificação. A nossa justificação é imputada a nós por Cristo quando cremos. É o que Ele faz por nós. Aí alguns pensam assim, bom, a santificação então é o processo em que eu retribuo Deus pelo que Ele fez por mim. Não, santificação é um trabalho do que Ele faz em nós. Não sou eu que tento me melhorar. Não sou eu que fico subindo a escadinha degrau a degrau. A escada da santificação ela é uma escada rolante. Eu aceito Jesus e eu subo nela e Ele me conduz. É difícil crer nisso. Por isso que é difícil entender Paulo. Eu vejo alguns relutando ao entender Paulo. Era assim no primeiro século também. Mas se existe uma porção, uma fórmula nas Escrituras para a santificação, essa está nessa porção que lemos. Vem comigo para o verso 16. Olha como é explícito o que Paulo está dizendo. Você quer saber o que você precisa fazer para ter uma vida de santificação, de separação das coisas, de crescimento, de amadurecimento espiritual? Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da... Perceba que a ordem paulina, note, a ordem do texto é importante. A ordem paulina não é, deixe de satisfazer a carne. Paulo não está mandando você deixar, a sua luta não é para deixar de satisfazer a carne. Qual que é a ordem de Paulo? Qual que é o imperativo de Paulo? Andai. A ordem é andai no Espírito. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa disposição, esse ordenamento, essa estruturação, esse arranjo de Paulo tem toda a importância no sucesso do resultado.
Não lutamos para abandonar as obras da carne, não é essa a nossa convocação. Lutamos para permanecer no Espírito. E tem gente que está lutando errado, tem gente que está lutando contra o pecado, vai perder feio do pecado. Ele precisa lutar para estar colado em Jesus, porque Jesus venceu o pecado. Ele não me convida a vencer como ele venceu, ele me convida a vencer porque ele venceu. Não abandonamos as obras da carne para demonstrar que temos o Espírito. É muito fácil abandonar as obras da carne. Qualquer um pode fazer isso por motivações pessoais, por egoísmo. Para mostrar que é bom. Para mostrar que é melhor que o outro. Não lutamos para abandonar as obras da carne, não é essa a nossa convocação. Lutamos para permanecer no Espírito. Não abandonamos as obras da carne para demonstrar que temos o Espírito. Nós temos o Espírito e, como resultado, não mais satisfazemos as obras da carne, as nossas vontades ou os nossos apetites. Tem duas maneiras de você abandonar as obras da carne: por conta própria ou porque você anda no Espírito. Só uma te leva para o céu: o abandono das obras da carne, porque você anda com o Espírito. Aquele que só abandona a obra da carne não serviu de nada. Só que o fruto do Espírito é bem diferente das obras da carne, né? Você pode achar isso irrelevante, mas o resultado de adotar uma ênfase contrária de Paulo pode resultar em um cristianismo desvirtuado, exatamente contra o qual Paulo estava combatendo na sua carta aos Gálatas. É esse combate que Paulo estava fazendo na carta de Gálatas. O povo em Gálatas achava que para ser salvo precisava ser ascético, precisava se separar das coisas, precisava ser o melhor possível. E o evangelho da graça de Deus diz que o que você precisa fazer para ser salvo é aceitar o que foi feito por você. E aquelas pessoas estavam sendo desvirtuadas por um grupo pequeno de pessoas que tinham a intenção, a ideia de que a salvação dependia do que você faz ou deixa de fazer. E Paulo é duro, Paulo combate duramente nessa carta esse pensamento. Um panorama: Paulo fundou a igreja de Gálatas como ele fundou as demais igrejas. Ele chegava na igreja, ele chegava na cidade e ele procurava o quê? Ele procurava o quê? A primeira coisa que ele procurava: uma sinagoga de judeus. Porque Paulo era judeu e ele seria aceito numa sinagoga dos judeus. E quando ele chegava na sinagoga dos judeus, perceba, judeu não é cristão. Paulo era cristão, um judeu cristão. Na sinagoga tinham judeus que não eram cristãos. E a intenção de Paulo era converter os judeus ao cristianismo. Então ele entrava sorrateiramente, pedia para ler lá na frente, e de repente ele começava a vender o cristianismo para aquelas pessoas. Algumas pessoas começavam a aderir ao cristianismo, até o ponto que Paulo era expulso da igreja, porque os judeus falavam assim: peraí, esse cara aí está pervertendo a nossa doutrina. Ele está dizendo que não precisa mais participar dos ritos para ser salvo. Ele diz que é só crer em Jesus que você vai ser salvo. E aí eles expulsavam Paulo e aquele grupo de pessoas que haviam se convertido pela mensagem dele. E o que ele fazia? Ele abria e fundava uma igreja na casa de uma daquelas pessoas. E agora ele frequentava uma igreja no lar, a igreja na casa daquele grupo de judeus convertidos ao cristianismo. E ele falava assim para os judeus: vocês têm amigos aqui na cidade, na Galácia, não tem? Convidem seus amigos helenistas, os seus amigos gentios, os seus amigos seculares, para comungar conosco. E eles convidavam. E agora Paulo pregava o cristianismo para os helenistas, para o povo da Galácia, para os gentios. E estes também se convertiam ao cristianismo. E agora na igreja tinha dois grupos de pessoas: um grupo de judeus convertidos ao cristianismo e um grupo de helenistas gentios convertidos ao cristianismo. E esses dois grupos tinham que comungar no mesmo lugar. Acontece que esses dois grupos tinham origens muito diferentes, e desde o primeiro século é assim. Nós somos diferentes. Tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de azul. Tem gente que gosta de beterraba, tem gente que não gosta de beterraba. Somos diferentes. Tem gente que gosta de abobrinha e eu acho que isso não vai ter lá no céu, não. São gostos. O ser humano, ele pensa diferente, ele tem gostos diferentes. Só que ele tem que conviver com as suas diferenças. E naquela igreja, como em todos os momentos da igreja, existia duas classes de pessoas.
uma classe de pessoas mais rígida com as normas, uma classe de pessoas mais intolerante com a vida secular, uma classe de pessoas mais conservadoras, que olhavam para os outros e acusavam os outros de liberais. Estes aí que se relacionam com a cultura helenista são liberais. Eles comem com os pecadores, eles são liberais, não vão para o céu. Eu não me misturo com os pecadores, eu vou para o céu. Do outro lado, estavam aqueles que eram mais tolerantes com a vida cotidiana e secular, que se misturavam um pouco mais com a cultura, e eram taxados de liberais. Esses que eu chamaria de mais tolerantes e não de liberais, eles olhavam para os conservadores e falavam, esse povo é retrógrado, esse povo é ultrapassado, esses aí não sabem nada, a gente tem que pegar a igreja para a gente e deixar eles para lá. E é nesse contexto de rixa entre dois tipos de adoradores de Deus que Paulo escreve essa carta. Deixa eu contar uma coisa, você já teve do lado de alguém que está falando no telefone? E você está do lado da pessoa, e essa pessoa está falando com um conhecido seu, e você sabe o assunto, e você está aqui, e você está ouvindo a pessoa que está do seu lado falando, aham, tá bom, não, a gente vai lá, não, mas cuidado, hein, porque no caminho tem isso, tudo bem. Você não está ouvindo o que o outro está dizendo, você só está ouvindo o que um está dizendo, mas porque você conhece os dois e o assunto, você consegue o quê? Deduzir a conversa. É muito complicado entender as epístolas paulinas e as demais epístolas da Bíblia, porque elas são apenas um lado da ligação. A gente não sabe por que Paulo está escrevendo essa carta, a gente não sabe que perguntas ele está respondendo, nós só temos a informação de um lado da conversa. Por isso precisamos estudar o contexto histórico de como era a igreja no período da Galácia, para entender quais eram as perguntas e as demandas daquela igreja que oportunizaram essa carta como resposta. E por isso esse panorama do que estava rolando na Galácia quando Paulo escreve. Paulo escreve nesse contexto, mas é um pouco mais profundo, não é tão simples assim. Paulo instituiu a igreja e foi embora. E não demorou muito, os problemas começaram na igreja. E é assim nos nossos dias também. O grupo de judeus convertido ao cristianismo começou um pequeno grupo na casa deles. Não, vamos fazer um pequeno grupo aqui. Bem intencionado, porque ser mais piedoso sempre parece ser mais bem intencionado do que o outro que não está parecendo tão piedoso. Não, vamos fazer um grupo aqui para crescer espiritualmente. O grupo era bem intencionado, visava santificar a comunidade, que por conta dos helenistas, daqueles cristãos convertidos, mas que vieram do mundo secular, estava sendo contaminada. Os judaizantes pensavam que os helenistas estavam contaminando aquela comunidade, porque quando eles eram judeus, eles eram estritamente obedientes às regras e ritos e à lei. E os helenistas eram mais tolerantes com as exigências dos ritos. Os ritos, inclusive, eles haviam abandonado. E agora os judaizantes, eles começam a sugerir que os helenistas estavam afrouxando as normas. Não, esse povo aí, essa classe mais liberal, está afrouxando as normas. Esse pequeno grupo subversivo e bem intencionado começou a crescer e induzir o grupo de helenistas que, diante de um discurso aparentemente mais piedoso, começaram a aderir ao movimento de reforma na igreja. Os helenistas começaram a ver que aquele grupo de judaizantes estava querendo ser mais ascético, mais santificado, mais separado. E eles falaram, gente, talvez a gente esteja errado mesmo. Eu acho que a gente também tem que fazer isso que eles estão falando. Eu acho que a gente também tem que parar de comer isso, porque o problema era esse. Os judeus não admitiam que os helenistas comessem carne sacrificada aos ídolos. E Paulo dá uma dura neles, né? Diz assim, os fracos na fé acham que não devem comer essa carne. Mas os fortes, por maturidade espiritual, devem também deixar de comer para não escandalizar os fracos. Só que o fraco na fé precisa amadurecer, né? E aí os judaizantes já não sentavam mais à mesa com os helenistas. E os helenistas começaram a pensar assim, gente, eu acho que a gente também não pode comer essa carne que foi sacrificada a ídolos. A gente não pode fazer isso porque eles estão certos, eles são mais santos. Quando Paulo fica sabendo disso, ele manda uma carta que é muito dura,
Essa é a carta aos Gálatas. É incrível como discursos aparentemente mais piedosos e ascéticos são cativantes. Parece que não há mal nenhum em tentar ser melhor. O problema é que a tentativa de ser melhor, muitas vezes nos independe do nosso Cristo. Porque nós começamos a conseguir sermos melhores. E como conseguimos ser melhores por conta própria, começamos a acusar os outros que não são tão melhores quanto a gente. Começamos a ter menos sentimento de que devemos nos humilhar diante de Cristo, porque não somos tão bons assim. Ellen White deixa claro que aquele que está vivendo em santificação, ele jamais aponta o dedo para o outro, ele jamais julga o outro pelo seu procedimento. Aquele que está em perfeita santificação, quanto mais próximo de Cristo, mais ele se sente um pecador. Agora, quanto mais distante de Cristo ele está, mais ele acha que ele está vencendo o pecado. A proximidade com Cristo nos faz ver que estamos muito distantes de sermos bons de verdade. Uma das exigências desses judaizantes, destacada na carta de Paulo, era a circuncisão. Exigência desnecessária, porque já havia sido aprovado no concílio que um helenista não precisava ser circuncidado para comungar com os cristãos. E Paulo deixa isso claro no versículo 6 do capítulo 5, me acompanha. E agora a gente vai navegar um pouquinho. Versículo 6 do capítulo 5, olha o que Paulo fala. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Paulo está dizendo, os ritos já não têm mais valor algum. Mas a fé que atua pelo... O que tem valor para o cristianismo? A fé que atua pelo amor. Acontece que quando Paulo fala da fé que atua pelo amor, o judaizante pensava assim, ele está afrouxando as normas. Paulo está perigoso. Temos que falar com Paulo. Logo na introdução da sua carta, Paulo é bem duro com essa questão. Ele não admite que pretensos piedosos, santificadores, reavivadores e reformadores da igreja impusessem exigências aos conversos novos, além daquelas anunciadas em seu evangelho, e repetia em sua carta. Olha o que ele fala no capítulo 2, verso 16 de Gálatas. Capítulo 2, verso 16. Vem comigo para o capítulo 2, verso 16. Olha o que Paulo fala. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É Paulo. Paulo vai chamar o discurso desses pretensos reformistas judaizantes de outro evangelho, ou de um evangelho espúrio. Olha o que ele fala no capítulo 1, versos 6 e 7. Ele começa a carta muito triste. E ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele estava dizendo, os judaizantes estão pervertendo vocês e perturbando vocês, colocando sobre vocês mais exigências sobre o pretexto de que vocês se tornarão mais santos com essas exigências. Contudo, o evangelho da graça de Deus não é esse, e vocês estão passando do meu evangelho para um outro evangelho, e esse outro evangelho só pode ser espúrio, porque o evangelho que eu vos preguei é o evangelho da justificação pela fé, o evangelho que eu vos preguei é o da salvação pela graça de Deus, é a salvação pelo que Ele fez por você e não pelo que você faz. Ele vai chamar esses de anátema. Ele diz que estes perturbadores deviam ser excluídos da igreja, serem considerados anátemas, amaldiçoados. Esse grupinho que juntou um pequeno grupo para... uma minoria, mas uma minoria barulhenta, que causa na igreja. Daquela época, não existem mais pessoas assim. Paulo vai recomendar que todo aquele que pregue outro evangelho, ou que vá além daquele anunciado por ele, seja considerado anátema, amaldiçoado, excluído da igreja. Não há outro evangelho que não o da graça de Deus. Não deve haver outro evangelho anunciado dos nossos púlpitos, que não o evangelho da graça de Deus. Não há o evangelho das obras. Não há o evangelho da lei. Não há o evangelho da saúde.
não há o evangelho da perfeição, estes devem ser considerados espúrios como outro evangelho, é o que Paulo está dizendo. Paulo fazia uso do evangelho da graça para combater a influência dos judaizantes. F.F. Bruce, um grande teólogo do Novo Testamento, ele diz o seguinte: a justificação pela fé, afirmada com tanta força na carta aos Gálatas, estava implícita na conversão de Paulo. Ou seja, Paulo foi convertido por ter entendido a justificação pela fé. Só que ele não parou por aí. Até a conversão de Paulo, a justificação pela fé era pregada pelos apóstolos de maneira amena, como os adventistas a pregavam até 1888. De maneira amena. A gente entende que a salvação é pela fé, mas vamos focar aqui na vida diária, né? Vamos focar aqui na santificação. Bruce continua: mas agora, em suas mãos, ou seja, nas mãos de Paulo, essa doutrina da salvação pela graça, ela se tornou uma doutrina agressiva. E é assim que devemos usar a doutrina da justificação pela fé nos nossos dias, de maneira agressiva, não passiva. Não apenas um princípio pelo qual se devia lutar, mas uma arma com a qual se devia atacar. Paulo usava a doutrina da salvação pela graça e da justificação pela fé para atacar e combater os discursos que traziam para a igreja maior exigência do que aquelas que o evangelho pede do cristão. Ellen White vai dizer isso melhor do que Bruce, eu creio. Mensagens Escolhidas, volume 1, Ellen White diz assim: a mensagem presente, não há outra mensagem presente, a mensagem presente do adventismo é a justificação pela fé. É mensagem vinda de Deus, tem as credenciais divinas, pois o seu fruto é para a santidade. A grande necessidade de que Cristo seja pregado como única esperança da salvação. Os nossos púlpitos devem ter uma pregação que volte à salvação e a única esperança da salvação, não para o que eu faço ou deixo de fazer, mas para o que Cristo fez por mim. Eu posso rasgar esse trecho também. O pensamento, Ellen White continua, de que a justificação de Cristo nos é imputada, não por causa de qualquer mérito de nossa parte, mas como dom gratuito de Deus, afigurava-se um pensamento precioso. Precioso. Os judaizantes chegaram ao ponto de se desassociarem dos impuros. Aquele pequeno grupo de piedosos, santificadores, chegou a um ponto que eles começaram a se julgar mais santos mesmos. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se separar dos demais que não eram tão santos quanto eles. Eles já não comiam mais junto, eles já não andavam mais junto, eles já não se gostavam mais. Eu não consigo entender isso como cristianismo. Eles diziam assim: esses helenistas são impuros, não são circuncidados e mantêm certa conduta mais tolerante com a cultura helenista. Eles não se separaram totalmente. Julgavam ser mais santos, visto que suas práticas de abstinência a determinadas práticas eram mais rígidas. Paulo chegou a brigar com Pedro. Na carta de Gálatas, Paulo descreve uma briga que ele teve com Pedro por conta dessa conduta. Me acompanha aqui no capítulo 2, verso 11 ao 14. Olha o que aconteceu entre Paulo e Pedro. Porque Pedro também estava se deixando levar pelos judaizantes. E Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. Pedro, não é assim não, Pedro. Você está dissimulando. Você é um dissimulado, Pedro. Duro, né? Mas é o que Paulo fala. Verso 11 em diante diz assim do capítulo 2. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio da Antioquia, resisti-lhe face a face. Eu cheguei na cara dele, apontei o dedo e disse: você está errado. Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, olha o que Pedro fez. Pedro era curioso demais. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, Tiago ficava em Jerusalém, era o presidente do campo, era o presidente da associação. E Tiago, ele mandava pessoas para supervisionar o apóstolo Paulo. Olha, vai lá e vê o que Paulo está pregando, hein? Porque ele está pregando umas coisas assim. E Pedro estava com Paulo. Só que de repente chegou uns enviados da parte de Tiago. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Ou seja, ele ia no restaurante comer com os gentios. Ele comia possivelmente da carne sacrificada a ídolos. Ele estava junto com as pessoas, antes de chegar o pessoal da associação. Tiago comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Quando Paulo viu que o pessoal chegou para supervisionar,
Pedro, ele parou de comer e de andar com os helenistas. Não, esse povo aí realmente, esse povo aí não é tão santo, esse povo aí, eu vou parar de andar com eles. Verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Até Barnabé também se afastou. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Se quando você está aqui com a gente, você está de boa, por que quando chegam eles, você quer obrigar os gentios que vieram de uma origem secular, que não tem a origem judaica que você, a viverem como você quer que eles vivam? Você não pode fazer isso. Você tem uma origem judaica de observância da lei, de cumprimento dos ritos, de circuncisão. Eles não têm essa origem. Mas eles, assim como você, compreenderam que a salvação não depende disso, que a salvação depende de crer em Jesus. E eles creram em Jesus. E agora você está querendo oferecer para eles obrigações maiores do que aquelas que o Evangelho pede? Pedro, você está errado, Pedro. E ele falou isso publicamente. Paulo era duro. Talvez por isso Paulo não tinha credenciais da igreja de Jerusalém. Ele tinha um ministério independente. Na tentativa de colocar as coisas em perspectivas e explicar o que de fato se exigia do cristão, é que Paulo chega ao capítulo 5, na seção que lemos no início. Ciente do clima de contenda na igreja, Paulo explica que cumprir a lei é o quê? Verso 14 do capítulo 5. O que é cumprir a lei? Porque eles começam a questionar. Paulo, então você está falando que não tem mais que cumprir a lei? Paulo falou, de maneira nenhuma, mas vocês estão cumprindo de maneira errada. Sabe por quê? Porque cumprir a lei não é seguir uma lista de regras de faça ou não faça. Cumprir a lei é algo muito mais profundo do que isso. E tem gente que cumpre a lista de faça ou não faça e não consegue cumprir a lei por excelência. Porque o verso 14 diz o quê? Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que não faz um monte de coisa, mas não consegue amar o próximo como deveria. Não consegue amar o próximo como deveria. Ou então seleciona o próximo, e nós já falamos disso aqui, né? Seleciona o próximo. O próximo é aquele que pensa como eu. Esse eu amo. Na sequência ele lista as obras da carne, aquelas características naturais do ser humano. As obras da carne são as características naturais do ser humano. As obras da carne são aquilo que eu e você somos por natureza. A gente não precisa de esforço para ser tudo isso. A gente é isso. Aquilo que todos nós somos por natureza. Seguido da apresentação das 9 características do fruto do Espírito. E que nós estudamos durante esses 9 sábados. Sendo que a ordem de Paulo, a ordem primeira de Paulo, não é para que abandonemos as obras da carne, mas para que andemos em espírito, para que se produza em nós o fruto. E perceba, é bom destacar, quando eu digo que a recomendação primeira de Paulo não é abandone as obras da carne, eu não estou dizendo que ele está autorizando que você viva uma vida de tolerância às obras da carne. Não, Paulo foi duro, disse que as pessoas que vivem daquela maneira não herdarão o reino. É bom destacar isso, porque quando a gente produz um conteúdo, a gente parte de um pressuposto de que todas as pessoas entenderão isso. Porque a vida não é em preto e branco, a vida não é em binômios, a vida não é em contrapontos. Então quando você diz assim, Paulo não está ordenando que abandone a obra da carne, tem gente que já pensa assim, então pode. Não, não é isso. Isso não é primário, o caminho não é esse. O caminho é ande no espírito, e a consequência disso vai ser não satisfazer mais a carne. Agora tem gente que acha que tem que pregar assim, abandona a carne, abandona a carne, abandona... Não, não é isso que Paulo está dizendo que não deve ser feito. Paulo está falando assim, ame, seja bondoso, seja manso, seja fiel, seja isso. E naturalmente você não vai mais querer a lascívia, a impureza, entende? Foi difícil para os judaizantes de Gálatas entender também. Se é difícil para você, foi para eles também. Eu tive algumas boas referências espirituais na minha vida. Uma delas foi o meu avô, pai do meu pai.
Meu avô plantou no meu coração o desejo de ser pastor como ele era. Meu pai também o fez muito. Uma grande referência espiritual para mim é meu avô, mas a maior referência, pai do meu pai, né? A maior referência espiritual que eu tive na minha vida foi a mãe da minha mãe, a minha avó. A minha avó, obrigado, cara. Muito obrigado, Felipe. Muito gentil da sua parte. Nós já vamos caminhando para o final. A minha avó era o maior exemplo de cristianismo que eu tive na minha vida. A minha avó, ela não fumava. A minha avó, ela não bebia. A minha avó, ela era bela, recatada e do lar. Não a julguem. Não a julguem. A minha avó, ela não usava calças compridas. A minha avó só usava vestidos e saias abaixo dos joelhos. A minha avó tinha uma vida matrimonial exemplar, honesta. A minha avó tinha uma vida conjugal impoluta de fidelidade ao meu avô. A minha avó não usava brincos. Ela sequer tinha sua orelha furada. A minha avó não usava maquiagens. A minha avó fazia cultos regulares todos os dias e frequentava todos os cultos da igreja. Ela servia a igreja. A minha avó não perdia um culto de oração às quartas-feiras, cultos, vigílias, jejuns. Minha avó dizimava e ofertava de acordo com o que ganhava. A minha avó selecionava bons programas de TV para assistir, isso quando ela teve televisão. A minha avó tinha uma alimentação especial e regrada. A minha avó seguia todas as normas da igreja que ela fazia parte na sua época. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é por nenhuma dessas coisas que a minha avó era cristã. Não era por nenhuma dessas coisas que eu a tenho como referência de cristianismo. Não era nenhuma dessas coisas que a fazia ser uma cristã. Porque não são essas coisas que fazem de você um cristão. Ela foi a pessoa mais amável que eu conheci. Ela foi a pessoa mais bondosa que eu conheci. Todos eles. Nossa, gente, a gentileza está demais hoje. Muito obrigado. Estou agradando? Obrigado. Ela foi a pessoa mais amável que eu conheci. Mais bondosa. Todos gostavam de estar perto dela. Todos gostavam de estar perto dela. Eu não consigo entender um cristão que as pessoas não gostam de estar junto. Você precisa repensar seu cristianismo. Se as pessoas não gostam de estar junto de você. Ela não condenava precipitadamente. Ela não criticava os outros. Eu sentia tanta segurança ao lado dela, que sempre eu tinha certeza que quando eu fizesse algo de errado e muito grave, a primeira pessoa que eu procuraria seria ela, porque eu sabia que ela ia me pegar, me colocar no colo e me entender antes de me instruir. Ela ia me entender antes de me instruir e ia me proteger da minha mãe. Eu não tenho mais minha avó, eu perdi esse exemplo de cristianismo. Eu gostaria de ser esse exemplo de cristianismo, mas eu falho em ser. É mais fácil abandonar tudo aquilo que eu falei na lista, é mais fácil do que ser de fato um cristão. É mais fácil. Mais uma vez, não enxergue em preto e branco. Eu dizer que não é aquilo que te faz um cristão, não está dizendo que eu estou daqui autorizando. Eu confio na tua inteligência, você não está pensando isso. Você é minimamente instruído. Você não vai colocar coisa em preto e branco, em binômio. É isso ou isso. Não é assim. A Bíblia nunca trabalha assim, é isso ou isso. Mas o essencial do cristianismo é essa segunda característica da minha avó. Sabe? Todas as coisas que eu falei primeiro não fazem de você um cristão. O que Paulo está dizendo não é o abandono das obras da carne que farão de você um cristão, mas o frutificar do fruto do Espírito é que fará de você um cristão. Não é porque você parou com a prostituição que você é um cristão. É porque você sabe agora ser benigno, fiel, longânimo. É isso que faz de você um cristão. Tem gente que inverte os polos. A igreja da Galácia invertiu os polos. Se você está invertendo esses polos, a igreja da Galácia também fazia, fica tranquilo. O problema é você não querer aceitar a recomendação de Paulo e a explicação de Paulo, aí fica duro.
preciso encerrar falando apenas algumas coisinhas sobre o domínio próprio. Dado este panorama. Provérbios 25, 28, não precisa abrir lá, diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Poderíamos entrar em diversos campos da vida aqui. Autocontrole na vida financeira. Quantos aqui poderiam dizer que lutam para ter um autocontrole na vida financeira? Conseguem não comprar a TV na Black Friday. Autocontrole no apetite. Aquela macarronada de sábado depois do culto que foi até mais tarde. Autocontrole na sexualidade. É o domínio próprio que nos faz ser diferentes dos bichos. É a capacidade de moralidade que nos faz ser diferentes dos animais. Nós conseguimos dominar nossos instintos. Precisamos dominar nossos instintos. Você está no supermercado e você foi comprar arroz, de repente você vê ela. E ela está comprando detergente, de repente você já está comprando omo, só para estar do lado dela que está comprando detergente. Uma vida orientada pela sexualidade. Como falar da sexualidade numa sociedade tão erotizada quanto a nossa? Que você liga a TV, tão sensualizada. Como pregar abstinência sexual a um jovem? E aqui eu não afrouxo normas, mas eu também não posso me desconectar da realidade. A Bíblia prega a abstinência sexual pré-marital, e isso não muda. Isso é irrevogável. Contudo, a Bíblia prega a abstinência sexual numa sociedade que casava com 16 anos e o pai escolhia a mulher. O menino descobre sua sexualidade com 11, 12 anos, com 16 ele já estava casado. Hoje, o menino descobre sua sexualidade com 11, mas ele não pode casar com 16, ele tem que se formar primeiro. E depois que ele se forma, ele tem que comprar um apartamento. E depois que ele compra um apartamento, ele tem que fazer o MBA. Depois ele pensa em casar. E o que você faz com a sua sexualidade que você descobriu com 11 e vai casar só com 35? Faz o quê? O Muay Thai, Karatê, boxe, natação. Eu não estou afrouxando normas, nem dizendo, nem autorizando relações sexuais pré-maritais. Eu estou dizendo, como cristãos nós precisamos andar no Espírito. Porque é apenas andando no Espírito que teremos forças para ter domínio próprio. Não é batendo nessa tecla, não é chamando o jovem e culpando o jovem, não é chamando o jovem e falando, tá vendo, você está errado, pare, não. É aproximando o jovem de Cristo, é aproximando o jovem de uma relação íntima com Deus, é sendo bondoso e amável com Ele, é tentando entendê-lo e depois instruindo Ele. Uma sociedade com a erotização infantil, que discussão é essa? A gente não tem tempo para entrar nessas discussões. Quem é de marketing aqui sabe que tudo é pensado a partir da erotização. Determinados produtos de estética feminina têm formatos cilíndricos por quê? À toa, você acha? Sinto lhe informar, não é. Uma sociedade erotizada. Como o cristão pode ter domínio próprio sobre a sua sexualidade? Nós não somos bichos, nós podemos ter. Mas não é tentando ter que conseguiremos. É andando no Espírito que teremos forças para ter. E não inverta essas coisas. Nunca diga para alguém parar de fazer algo. Diga para ela fazer algo, para ela andar com Cristo. Porque senão o seu discurso é vazio. Me desculpa. Autocontrole da língua. Podíamos ir mais longe. O domínio próprio passa pelo exercício da moral, a pequena ética. Tem a ética macro e a pequena ética, que a gente chama de etiqueta. A etiqueta, a etiquinha, que lida com o convívio com o próximo. Etiqueta não é bom comportamento à mesa. Etiqueta é não invadir o espaço do outro quando está à mesa ou em outros lugares. Domínio próprio. A questão moral do domínio próprio. O domínio próprio tem que ver com o benefício do outro. Os limitadores da minha liberdade em prol da liberdade do outro. Uma coisa importante a destacar: domínio próprio não tem que ver com abstinência. Da perspectiva da ética paulina, não podemos transformar domínio próprio em abstinência. Paulo denuncia qualquer coisa que seja até mesmo uma insinuação da abstinência como virtude cristã. Me acompanhe em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10.
E é Paulo novamente, não sou eu, tá? Eu até queria que Paulo falasse diferente também, até queria. Mas ele não falou diferente. 1 Coríntios 10, 31 em diante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Quando eu vou deliberar sobre a minha vida, eu tenho que deliberar pensando no outro. E eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Quer eu coma ou deixe de comer. O ponto não é parar de comer. O ponto é, quer eu coma ou deixe de comer, quer eu beba ou deixe de beber, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Timóteo 4, de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Que espíritos enganadores e ensinamentos de demônios são esses? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem a plena verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. A Bíblia nunca prega, com exceção daquilo que lá na lei levítica e mosaica, Deus proibiu com um não explícito. Aquilo que não tem um não explícito de Deus, não cabe ao homem impor um não explícito. Mais uma vez, Paulo está falando da questão da carne oferecida a ídolos. Os judeus achavam que porque tinha sido oferecida uma carne aos ídolos, ela não podia ser consumida. E Paulo fala, mas os ídolos não interferiram em nada na carne, a carne continua normal. Mas alguns achavam que não deviam comer. Colossenses 2, 22, para encerrarmos. Domínio próprio não tem que ver com abstinência. 2, 22. Desculpa, 2, 20 a 22. Colossenses 2, 20 a 22. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Olha as ordenanças que alguns se sujeitam. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, ou seja, as pessoas que promovem essas abstinências parecem ser mais sábias, mais piedosas, mais santas. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Cristianismo Puro e Simples, página 103, 104, C.S. Lewis diz assim: uma das marcas de certo tipo de mau caráter é que ele não consegue se privar de algo sem querer que todo mundo se prive também. Esse não é o caminho cristão. O indivíduo cristão pode achar por bem abster-se de uma série de coisas por razões específicas. No momento, porém, em que começa a dizer que essas coisas são ruins em si mesmas, ou começa a fazer cara feia para as pessoas que usam essas coisas, ele se desviou do caminho cristão. Cristianismo Puro e Simples, página 103, 104, C.S. Lewis. Somente o Espírito pode nos libertar para exercermos o domínio próprio. Uma vida moderada, mas com abstenção por amor do outro. Não porque devemos nos abster, mas nós nos abstemos quando isso é em prol do outro. O ponto régio de tudo é o amor. Alguns acreditam que quando Paulo fala assim, mas o fruto do Espírito é amor e as demais coisas, alguns teólogos acreditam que o fruto é apenas o amor, as demais coisas são expressões do amor. O fruto do Espírito é amar, tudo se resume em amar, o ponto régio da sua vida tem que ser o amor. Se alguma coisa que você faz não caracteriza amor para com o outro, não faça, mesmo que pareça certo. Por fim, o domínio próprio, ele nos leva à maturidade, e é isso que Deus busca no cristão, amadurecimento. A Bíblia trabalha o conceito de perfeição como maturidade. Perfeição é maturidade.
Eu queria dizer para você que às vezes você está deixando de receber bênçãos de Deus por não ter maturidade suficiente. Eu encerro nesse tópico contando uma coisa engraçada que aconteceu esses dias em casa. A gente sempre chama a Vitória para participar com a gente quando a gente vai fazer o almoço ou a janta. Porque a gente percebe que quando ela participa, ela come melhor. E outro dia eu estava com a Suzy e a Vicky está ali. E a gente estava preparando uma coisa que iria, algo que eu gosto demais, e preciso ter até domínio próprio com isso, que é a azeitona. E eu gosto demais, e tem uma regra que diz assim, quando você vai escolher alguém para casar, você tem a lei da azeitona, né? Se você gosta muito de azeitona, case com alguém que não gosta. Acho que isso eu aprendi no How I Met Your Mother, não tem relevância espiritual nenhuma, tá? Acho que foi o Barney que falou isso. Porque quando acabar a pizza, vocês vão lutar pela azeitona. E vai dar discórdia. Tira essa aspas aí. Esse parênteses. E eu gosto muito de azeitona. E a Vitória aprendeu a gostar muito de azeitona também. E aí a gente foi fazer a comida. E ela sempre pede para cortar as coisas. Ah, papai, eu posso cortar o tomate? A gente não deixa, porque mexe com a faca. Mas aí ela fez 5 aninhos essa semana. E a gente falou assim, bom, vamos deixar ela mexer com uma faca sem ponta e a gente supervisiona. E ela falou, papai, eu posso descascar a azeitona? Porque a gente tinha comprado umas azeitonas achando que era sem caroço. E estava com caroço. E ela queria pôr lá no sanduichinho dela a azeitona. E a gente também ia comer, a gente colocou assim, as azeitonas disponíveis para ela cortar a azeitona. E a gente ficou de olho para ela cortar direito a azeitona. Só que fazendo as coisas na cozinha, a gente parou de prestar atenção. Eu estou olhando com a Suzy, fazendo outras coisas. Quando a gente olha, tinha umas 10 azeitonas assim, uns 10 caroços de azeitona assim no canto, e não tinha nenhuma azeitona picada. E quando eu olhei para ela, eu falei assim, filha, cadê a azeitona? E ela, papai, eu não resisti. Eu não resisti. As azeitonas constituíram para ela uma tentação muito maior do que ela podia suportar. Como um pai, eu jamais deveria ter deixado submeter a ela uma tentação maior do que ela pudesse suportar. E eu fiz. E eu falei assim, a partir de agora você não corta mais azeitona. Você corta jiló, mas não corta azeitona. E ela falou, papai, mas eu prometo que da próxima vez eu não vou mais fazer isso. E a gente teve que descascar mais azeitona. E ela pediu, deixa eu. E eu não deixei. E eu falei para ela, filha, a bênção é muito grande para você. Você não vai saber lidar com a bênção. É bênção demais deixar você cortar azeitona. Você não tem maturidade para receber essa bênção ainda. Às vezes Deus olha para a gente e fala assim, eu queria tanto te dar essa bênção. Mas você vai fazer tanta coisa errada com essa bênção. Ela vai te fazer tão mal essa bênção, que eu preciso esperar você ter mais maturidade para eu te dar essa bênção. Às vezes você está pedindo aquela menina para namorar com aquela menina. Obrigado, Túlio. E Deus fala assim, eu queria te dar essa menina, mas se eu te der, você não vai saber o que fazer com ela. Você não vai tratar ela bem. Você vai avançar o sinal. Você não tem maturidade para o tamanho da bênção. E tantas outras coisas que pedimos para Deus e às vezes Ele não nos dá. Porque não temos domínio próprio. Porque não temos maturidade. Não poderia encerrar sem te dar 2 dicas de como lidar ou desenvolver o domínio próprio. A primeira, você pode só anotar, eu vou ler os 2 textos e a gente vai orar. A primeira é de Paulo em 1 Coríntios 6,12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não pode deixar que as coisas te dominem. Você precisa ter domínio sobre as coisas. Primeira dica para você desenvolver domínio próprio. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Essa é a recomendação única. Gálatas 5,16. Ande no Espírito. E você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Segunda, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas você não pode deixar nenhuma te dominar. E talvez tenha muita coisa te dominando. Terceiro e último conselho. Paulo em Filipenses 4,8. E pegue isso para a sua vida nessa manhã. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? Ocupe o seu pensamento com essas coisas. E você vai conseguir desenvolver em você o domínio próprio. Mas a primeira coisa é, ande no Espírito. Vamos convidar o Espírito para estar conosco. Você pode ficar em pé para encerrarmos nessa manhã? Passou 5 minutos, me perdoem.
Grande Deus, eu sei que nessa manhã nós abrimos a Tua palavra, estudamos uma carta de Paulo muito delicada. Eu sei que assim como no período da igreja da Galácia, quando Paulo escreve essa carta, nós vivemos uma polaridade entre nós, na nossa convivência. Como em todos os tempos da igreja, o nosso tempo não é diferente. Nós temos aquelas pessoas que são mais conservadoras e aquelas que conseguem ser um pouco mais tolerantes. Aquelas que gostam de verde, aquelas que gostam de azul. Mas as duas categorias de pessoas estão nessa manhã na tua casa te adorando. Ajuda-nos a aprender a conviver melhor com as diferenças. Ajuda-nos a aprender a amar o nosso irmão, mesmo quando ele pensa um pouco diferente da gente. Ajuda a gente. A gente é mau, a gente não consegue, mas o Senhor pode ajudar. Ajuda a gente a entender o que Paulo tentou ensinar. Ajuda a gente a entender que é o frutificar do Espírito em nós que faz de nós cristãos, e não o abandono de determinadas práticas que vai nos tornar cristãos. Contudo, o frutificar do Espírito nos desestimula e nos tira a vontade de querer praticar a concupiscência da carne. É isso que a palavra diz. É por isso que tanta gente ainda tem caído e falhado em relação às obras da carne, porque eles estão lutando sozinhos contra a obra da carne e não entenderam que a luta tem que ser para permanecer no Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida diária de comunhão com Deus, uma vida diária de oração, uma vida diária de debruçar-se à palavra de Deus, para compreendermos a Tua vontade na nossa vida e que o Teu Santo Espírito habite em nós, para que possamos frutificar para essa sociedade e mostrar para a sociedade o que é ser cristão. Ser cristão é amar, é ser bondoso, é ser fiel, é ser alegre, é ter paz, é ser manso, é ter domínio próprio, é ser benigno, é ser longânimo. Isso é ser cristão. Ajuda-nos, ó Pai. Muito obrigado por essa série de estudos que nos alimentou muito, pelo menos a mim me alimentou. Continue conosco no decorrer desse sábado, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Bom restante de sábado a todos.